Já está gravando. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui para nós começarmos a aula. Então, eu separei, na verdade, para a gente ver aqui, como eu estou muito tempo sem aula comigo, né? A aula vai ficar gravada de qualquer maneira. E tem o Gabriel assistindo minha aula aí. Eu vou preparei, na verdade, uma análise que aqui está a sintaxe da oração e do período, mas é uma análise geral, meio que uma análise morfossintática e até semântico mesmo, né? Uma análise morfossintática e semântica, né, da língua portuguesa, para a gente fazer aquela análise, aquele aparato geral do que nós não estávamos vendo, né, cara, durante essas minhas ausências aí, essas faltas, né, em relação às aulas. Tranquilo? Então já fui aqui direto fazendo essa análise morfossintática, né? A morfossintaxe, que é a junção dessas duas partes da língua portuguesa, morfologia, né, que une dois radicais gregos, né? Morfo quer dizer forma, né? E logia quer dizer estudo, são dois radicais gregos, oriundos da mesma língua, né? Certo? E quando eu falo morfologia, eu estudo das formas, né? As palavras vão ganhando forma e assim vão recebendo nomes, né? É importante que nós, ao observarmos aquela palavra de cara, já saibamos classificá-la, que aquilo é um substantivo, aquilo é um adjetivo, né? Substantivo. Eu sei que é a palavra que vai nomear os seres em geral. Eu sei que o adjetivo tem a função de caracterizar, certo? Então, cada palavra ela vai exercer uma função dentro do contexto oracional, beleza? Então, a intenção é fazer uma análise morfossintática para recuperar, de repente, aquilo que vocês viram muito lá atrás, né? De repente, com outro professor, e meio que nós voltarmos encaminharmos de novo, né, cara, para ter a aula aí, para voltarmos tudo aquilo que nós não vimos, beleza? Então, repare que aqui, ao lado esquerdo, né, estão as classes gramaticais, beleza? As classes, né, os nomes que as palavras vão receber através da forma que elas vão ganhando. Então, o substantivo, né, é aquela palavra, segundo a gramática, é a palavra que vai nomear, que vai dar nome aos seres em geral. Nós, antes mesmo de nascermos, né, nós ganhamos um nome, recebemos um nome, somos substantivados. Então, para a Maísa que entrou aí, né, a minha intenção é fazer uma análise morfossintática, tá? Morfossintática e semântica, para nós recuperarmos aquilo que nós não estávamos vendo em relação à parte da língua portuguesa, para nós termos essa bagagem essa bagagem linguística, para nós entendermos como é que é o funcionamento da nossa língua real, tá? Então, quando eu falo em análise morfossintática, né, eu quero mostrar a vocês de uma vez, né, as classes gramaticais, né, os nomes que as palavras vão ganhando através de suas formas e também, né, as suas funções, as funções sintáticas que elas vão exercer dentro do contexto oracional. Beleza? Então, repare que eu coloquei azul, não foi à toa, né? O substantivo, que é a classe que vai nomear, né? Que vai dar nome aos seres em geral, né? Eu lembrei aqui que antes de nós nascermos, nós somos nomeados, nós ganhamos um nome, né? Somos substantivados. Então, quando eu falo em substantivo, é só nós lembrar que vem de substância, só nós lembrarmos também que vem de substância, e substância é tudo aquilo que nossos olhos conseguem ver. Então, quase tudo em nossa volta, né, baseia-se em substantivo, beleza? Então, é só nós lembrarmos, né? Só nós lembrarmos de que substantivo vem de substância, né? É a palavra, segundo a gramática, é a palavra que vai nomear os seres em geral. Show? E aqui ao lado direito, eu apresentei a vocês as funções, né, que o substantivo pode exercer dentro do contexto oracional. Ele pode ser sujeito da oração, né? Certo? Ele pode ser o nosso objeto direto, objeto indireto, pode ser um complemento nominal, pode ser um aposto, um vocativo, um agente da voz passiva. Certo? Então, aqui azul são as funções sintáticas que o substantivo ele vai exercer dentro do contexto oracional. Então, nós, ao olharmos, né, ao realizarmos essa análise, né, da oração, vamos reconhecer aquela palavra como substantivo e também é importante que nós reconheçamos, né, a sua função sintática dentro do contexto oracional. Beleza? Repare que eu coloquei em vermelho o adjetivo, aí também coloquei, né, as possíveis funções sintáticas que o adjetivo pode exercer dentro da oração, dentro do contexto oracional. Ele pode ser um predicativo do sujeito, né? Ele pode ser um predicativo do objeto, ele pode ser um adjunto adnominal, que é quando o adjetivo, né, aquela classe que vai caracterizar, quando ela aparece junto, né, ao lado do substantivo. Tranquilo? Então, são essas as funções sintáticas que o adjetivo pode exercer dentro do contexto oracional. E vou tentar, ao longo do slide, fazer com você essa análise morfossintática, beleza? O advérbio eu coloquei em verde, né? O advérbio não muda muito, né? Vai trazer para nós um aspecto semântico também. Quando eu falo em semântico, né? Em semântica, eu falo em sema, né? Que está ligado ao sentido, ao significado. Repare que o advérbio, né? O nome em português nunca vai ser à toa, meus amores. Ó, o ad, o prefixo ad quer dizer sempre junto, né, cara? O advogado é aquele que vem junto das leis, né? Vogar é lei e ad quer dizer junto. Então, advérbio também é a palavra que vem junto, né, do verbo, certo? Ó, então, não muda muita coisa. O advérbio vai receber o nome, sintaticamente, de adjunto adverbial e vai apontar para nós algumas circunstâncias, né? Circunstância de tempo, de lugar, de modo, né? De intensidade, de afirmação, de negação. Então, são algumas circunstâncias que o advérbio vai trazer para nós, né, dentro do contexto oracional. Beleza? Então, eu vou classificar o advérbio, né, quanto à sua circunstância, quanto à parte semântica, né, e vou
chamá-lo sintaticamente de adjunto adverbial. Repare que é até um nome redundante, né? Ó, tanto adjunto adnominal, que é o caso do adjetivo, quando vem juntinho do substantivo, né? Tanto quanto, né, o adjunto adverbial, porque, na verdade, né, o adverbial e o adnominal já daria conta de tudo, né? Porque o prefixo ad quer dizer junto, né? Nominal me lembra nome, e nome em português me remete a substantivo, certo? Então, adjunto adnominal é quando a classe adjetiva ela vem juntinho, vem ao lado do substantivo, né? Vem ao lado do nome. Né? Então, adnominal já daria conta para nós. Né? E adverbial também, uma vez que ad quer dizer junto, né? Verbial me lembra verbo. Então, é a classe gramatical, é a palavra que vem sempre juntinha, né? Do verbo. Tranquilo? Beleza? Coloquei, ó, coloquei em cinza, né, cara, o pronome, o artigo e o numeral. Na verdade, né, existe, né? Existe para nós em português o pronome substantivo e o pronome adjetivo, beleza? O pronome adjetivo, né, eu vou encaixá-lo na classe adjetiva. Né? Se ele é um pronome adjetivo, é que ele vem juntinho, é que ele vem acompanhando o substantivo. Então, vou classificá-lo também, estaticamente, como adjunto adnominal. Agora, se for um pronome substantivo, né, aquele que vai substituir um substantivo, ele vai exercer a mesma função sintática do termo que ele substituiu. Por exemplo, né? Então, Gabriel e Maísa, né, estão assistindo às aulas, certo? Beleza? Eles, né, irão comigo, né, sei lá, até 9 horas. Tá vendo aqui, ó? Então, eles aqui é o quê? Nosso pronome pessoal do caso reto, que vai, né, substituir para nós, né, Gabriel e Maísa. Então, vai substituir o substantivo. É um pronome substantivo. É aquele que vai substituir para nós o substantivo, exercendo a mesma função sintática, né, do substantivo que ele vai substituir. Beleza? Então, vou chamar de pronome substantivo aquele que vai substituir o substantivo. Beleza? E vou chamar de pronome adjetivo aquele que vai acompanhar, que vai vir ao lado. Show? Tranquilo? Então é importante que nós olhemos, né, para ver qual é a função sintática do pronome quando ele for substantivo, quando ele substituir o substantivo. Beleza? Nesse caso, né, Gabriel e Maísa estão, né, assistindo a minha aula. Quem estão assistindo a minha aula, Gabriel e Maísa. Sujeito, né, composto, né, sujeito. Então, com certeza, o ele lá, que eu retomei, né, que eu usei para retomar, né, para substituir Maísa e Gabriel, também vai exercer a função sintática de sujeito. Tranquilo? A mesma coisa acontece com o numeral. Se for o numeral substantivo, ele vai ficar no lugar do substantivo, perfeito? Vai exercer a função sintática do termo do substantivo que ele substituiu. Agora, se for um numeral que vai acompanhar, que vai vir ao lado do substantivo, né, mas vamos classificar sintaticamente como adjunto adnominal. Exemplo de novo, né? Então, Maísa e Gabriel, né, estão assistindo às minhas aulas. Né? Os dois, né, aqui, ó, o dois, ó, certo? Retomou Maísa e Gabriel, é o nosso numeral substantivo, perfeito? Tranquilo? Agora, quando vier ao lado, né, quando aparecer juntinho, vai ser, né, o numeral adjetivo e sintaticamente será sempre adjunto adnominal, tanto o pronome quanto o numeral adjetivo. Por exemplo, né, os dois alunos, né, estão assistindo às aulas. Repare que os dois aqui, ó, ele vem juntinho, vem ao lado de alunos, que é um substantivo. Nesse caso, esse numeral vai ser adjetivo e vai exercer a função sintática de adjunto adnominal, uma vez que ele veio juntinho do nome. Ele veio, né, ao lado do substantivo. Perfeito? Certo? Ó, tranquilo? Se eu falar, né, a minha mãe, né, passa por um problema de saúde, ó, repare que minha tá juntinho, né, tá ao lado de mãe, que é um substantivo. Esse minha aí, pronome, né, possessivo, vai ser adjetivo e vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Tranquilo? Então, não coloquei à toa, não. Certo? O pronome numeral e o artigo, né, o pronome numeral vai depender muito. Se o pronome substituir, né, vai ser substantivo. Se ele acompanhar, vai ser adjetivo. Numeral, se ele substituir, vai ser o numeral substantivo. Se ele acompanhar, vai ser o numeral adjetivo. Perfeito? E se forem classes adjetivas, né, vão exercer a função de adjunto adnominal. Se forem classes substantivas, né, se forem pronomes ou numerais substantivos, eles vão exercer a mesma função sintática do substantivo que ele está substituindo. Perfeito? E o artigo, né, não tem como. O artigo vem sempre juntinho, né? O artigo vem sempre acompanhando o substantivo. Ele é tão importante para nós, né, que ele até é usado por nós, né, para substantivar outras palavras, né? Eu sei que jantar é um verbo, né? Eu janto, tu jantas, ele janta. Mas se eu colocar o artigo na frente, né, e falar que o jantar estava delicioso, né, repare que eu substantivei aquele verbo, né? Eu mudei a sua classe gramatical. É a famosa derivação imprópria, quando eu mudo a propriedade. Eu mudo a classe daquela palavra, colocando o artigo na frente. Então, o artigo vai ser sempre, não tem como errar. O artigo vai ter assim, ó, sublinha em vermelho. Tá vendo aqui, ó, sublinha em vermelho. Por quê? O artigo, ele será sempre adjunto adnominal. Não tem outra função sintática. Então, se o cara perguntar a função sintática do artigo dentro de uma oração, né, ele vai sempre exercer a função de adjunto adnominal. Tranquilo, amores? Show? E aqui, né, eu coloquei em amarelo as três, né, classes gramaticais que não vão exercer função sintática alguma. A conjunção, a preposição e a interjeição são as três classes que não vão exercer função sintática, né? A conjunção, ela vai servir para ligar, né,
termos de mesma função sintática ou ligar duas ou mais orações, perfeito? A preposição também tem esse papel, né? E a interjeição vai trazer para nós, né? Vai marcar, na verdade, alguns sentimentos, né? Algumas formas, tá? Depois, com calma, vamos ver cada uma dessas classes, tá? Mas repare que eu acho que coloquei em amarelo, elas não vão exercer função sintática. Repare que eu não coloquei nada aqui, né? Em amarelo do lado direito, né? Marcando as funções, né, que essas classes podem exercer. Então, são as 3 classes que não exercem função sintática. Tranquilo, amores? Tá? E alguns detalhes que durante a aula aqui, durante o nosso caminhar da nossa aula, eu vou apontando a vocês, tá? Então, virei a página aqui, galera. Qualquer coisa, por favor, avise-me aqui, tá? Então, aqui a diferença clássica, né, de frase, oração e período, aquela coisa lá embaixo, né? Porque nós iniciamos a parte da sintaxe, mas repare que eu vou fazer com vocês a todo momento, né? Vou fazer com vocês a todo momento essa análise morfossintática, tranquilo? Porque é importante, né? Para o nosso estudo, né? O mais importante, na verdade, é a oração, porque a oração é aquela frase dotada de verbo, tá? A frase pouco nos importa. O que importa para nós, para nossa análise mesmo, né? Ligada à língua portuguesa, é a oração. É a frase que é, né, construída em torno de um verbo, beleza? Por exemplo, aqui embaixo, aqui em cima, a frase, né? A frase, segundo a gramática, né? Frase é todo enunciado linguístico, né? Quando eu falo linguístico, eu falo da língua, então todo enunciado da língua, né? Que possui um sentido completo. Pode ser até mesmo, né? A frase estruturada, né? Em torno de uma só palavra, que é o nosso famoso monorrema, né? Mono, quer dizer um só, né? Então silêncio ali, né? Repare que é uma frase, porque, né? Dependendo do contexto em que eu empregar aquela frase, que eu empregá-la, né? Ela vai passar um sentido, não vai? Estou no hospital, silêncio, né? Tem até aquela menina, aquele texto não verbal, com a mulher fazendo um sinalzinho aqui, né? De silêncio para nós. É um texto não verbal que passa para nós também, não passa? Ao olhar ali, ó, eu já sei, né, que naquele local eu não posso falar, né? Tem que ter silêncio realmente, perfeito? Então, silêncio, né, é o nosso monorrema, que é a frase, né, com uma só palavra, certo? Repare que todo, na verdade, passa para nós, né, um sentido completo, principalmente ao empregá-la, né, num contexto em que exige-se, né, silêncio realmente, perfeito? Então, dependendo, né, socorro, né, também é uma frase nominal, uma frase, né, também é um monorrema, é uma frase, né, dotada de uma só palavra, tá? E logo abaixo aqui nós temos uma frase nominal, né, uma frase que foi construída, né, sem verbo algum. Repare que só usei nomes, né, só usei nomes e nunca verbo. Ó. Que interessante este programa, perdão, que interessante este programa. Percebe aqui, ó, que eu usei o que, né, cara? O quão interessante esse que, né? Tá funcionando como advérbio de intensidade, certo? Interessante é um adjetivo, ó, certo? Ó, que tá, né, caracterizando o programa, não é qualquer programa não, é aquele que é interessante, né? E o este é o nosso pronome, né, demonstrativo, ó, tô demonstrando que programa, né, é esse, este programa, né, é interessante, beleza? Repare que a frase ela foi construída em torno de nomes apenas, né? Não apareceu nenhum verbo ali. É o que é o nosso advérbio, né? Interessante é um adjetivo, o este um pronome demonstrativo e programa um substantivo. Repare que a palavra toda, né, a frase é toda nominal, certo? Ó, repare também, ó, que eu coloquei aqui, né, nos 2 últimos exemplos, frases verbais, porque a oração ela também é uma frase, perfeito? A oração, né, por passar um sentido completo, né, cara, e por ser dotada de verbo, ela também vai se encaixar no conceito de frase. Show? Olha aqui embaixo. Ó, muitos alunos, né, trouxeram dúvidas. Então, quem trouxeram dúvidas, perguntei ao verbo, né, a resposta é sempre o nosso sujeito. Repare que a frase ela foi o quê? Construída agora, né, em torno de um verbo. Então, posso falar com contundência que é uma oração. Mas a oração também é uma frase. Por quê? Professor, explique melhor. Porque a gramática fala o quê para nós? Né? Que frase é todo enunciado linguístico possui um sentido completo. Então, aqui, ó, muitos alunos trouxeram dúvidas, né? Passou o que para nós, né? Ao lermos, né? Passou um sentido completo. Então, é uma oração, mas também se encaixa no conceito de frase. Show de bola? Mesma coisa ocorre aqui embaixo, né? Na última frase. Repare que na última frase, né, trata-se de um período composto, né? Porque a frase nos apresentou 2 verbos, de 2 ou mais verbos, né? Vou chamar em português de período composto, né? Período simples é aquele que é, né, construído, né, em torno de um verbo só. Então, muitos alunos trouxeram dúvidas, né? Temos um período simples, né? Agora, na frase abaixo, ó, que tem um né, cara? Verbo de ligação, é extremamente importante que os deputados, né, respeitem o princípio da legalidade. Ó, repare que apareceram 2 verbos, o né, o respeitem, né, o respeitar. Então aqui, ó, tem um período composto, mas também é uma oração, né, uma oração, meus amores. Por quê? Porque uma frase, né, ela foi construída em torno, né, de um sintagma verbal, certo? Ó, que é o nosso verbo, tá? Na verdade, apareceram 2 verbos. O verbo ser, né, de ligação, que aparece iniciando a minha oração, e o respeitar, que aparece depois. Tranquilo? Mas repare que eu as coloquei dentro do conceito de frase, porque, né, a gramática fala para nós que frase é todo enunciado da língua que possui um sentido completo, né? E ao lê-las, né,
vocês vão ver que as duas últimas frases elas passam mesmo no sentido completo. Tranquilo? Então eu posso falar, professor, com contundência, que toda oração também é uma frase? Com certeza. Né? Porque, segundo a gramática, a frase é todo enunciado da língua que possui sentido completo. Agora, eu não posso falar nunca, né? Eu não posso falar que toda frase é uma oração. Mas por que, professor, eu não posso falar isso? Porque para ser oração, né, a frase ela tem que ser construída em torno de um verbo. Repare que silêncio, né? Em que interessante esse programa, eu não posso colocá-las nunca como oração. Mas por quê, professor? Porque elas não foram construídas, né, em torno de um verbo, né? Repare que não apareceu nenhum sintagma verbal. Apareceram apenas sintagmas nominais. Repare que interessante esse programa, né? Repare que só apareceram sintagmas nominais, né? Um advérbio, né? Que é o quão, que é esse que ali, né? O interessante, que é um adjetivo, o ex, que é um pronome, né, demonstrativo, adjetivo, e o programa, que é um substantivo. Tranquilo? E silêncio, né? Apareceu apenas o substantivo, apareceu apenas um sintagma nominal, apenas um nome, né? Por isso que nós chamamos de monorrema. Tranquilo? Então, eu posso falar que toda oração também é uma frase, né? Porque ela passou um sentido completo, mas eu não posso falar nunca que toda frase é uma oração. Para a frase, né, ela ser colocada no hall, né, de oração, ela precisa, né, ser dotada de verbo, né? Ela precisa apresentar-nos, né, um sintagma verbal, pelo menos. Show? Repare que aqui eu puxei aquelas duas últimas frases, né, e coloquei, né, no rol das orações. Né? Muitos alunos trouxeram dúvidas e é extremamente importante que os deputados, né, respeitem o princípio da legalidade. Repare que são as duas frases, né, que vão nos apresentar, né, verbos. Por isso que eu vou chamá-las de oração. Oração ou frase verbal, tá? Que é a frase construída, né, a partir de um sintagma verbal, um ou mais de um. Tá? Se for mais de um sintagma verbal, vou falar que o período é composto, perfeito? Se apresentarmos apenas um sintagma verbal, né, vou falar que é um período simples. Tranquilo, galera? Tranquilo, amores? Olha aqui embaixo, né? Já até adiantei para vocês, né? O período pode ser simples ou pode ser composto. Repare que eu peguei as duas frases, né, e apresentei a vocês aqui de novo, né? Período simples é quando, né, quando a frase nos apresenta apenas um sintagma verbal. E composto é quando a frase nos apresenta mais de um sintagma verbal. Beleza? Então, eu posso falar ali, né, que é extremamente importante que os deputados, né, respeitem o princípio da legalidade. Eu posso falar, né, que ali, né, estamos diante do período composto, porque a oração ela nos apresentou dois verbos. Tá? Aqui depois, lá na frente, né, vamos ver com... Até vimos isso já, né? Vamos ver com mais calma, né, que esse que aqui é uma conjunção subordinativa integrante, né? É uma oração subordinada substantiva, subjetiva, né? Vocês já viram lá atrás, né? Quando estudaram no ensino médio, vão ver isso de novo comigo lá na frente. Tá? O importante aqui é fazer essa análise mesmo, fazer uma revisão geral de tudo que é importante na língua portuguesa para nós criarmos essa base, beleza? Essa base linguística. Então aqui, né, amores, ó, vou fazer aquele trabalho de morfossintaxe com vocês, né? Vou trazer aqui, na verdade, os termos que vão aparecer para nós no período simples, né? O que é o período simples, né? A oração, né, que vai nos apresentar apenas um sintagma verbal. Perfeito? Por quê, professor? Porque para nós, né, cara, o estudo da língua portuguesa, né, só vai ser interessante, né, através das orações. Eu não posso nunca usar uma frase, né? Uma frase nominal, né? Uma frase sem verbo, né? Não tem muito, né, o que explorar. Perfeito? Agora, para nós, o interessante, né, para fazermos essa análise morfossintática, né, é importante que tenhamos, né, em mãos uma oração. É uma frase, desculpa, com sintagma verbal. Show? Olha aqui embaixo, olha aqui então, ó. Termos essenciais da oração. São assim que são chamados, né, pela gramática, o sujeito e o predicado. Não concordo muito com isso, né? Porque, para mim, o sujeito não é tão importante assim, né? Porque vamos ver diversas orações sem ele, né? São as frases, né, com sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tranquilo? Então, para mim, não concordo muito com esse conceito que a gramática nos impõe, né? Que o sujeito é essencial. Para mim, o predicado, sim, é essencial. Até porque vamos ver diversas orações que só vão apresentar-nos, né, predicado, não sujeito. Beleza? São as famosas orações sem sujeito, tá? Olha aqui embaixo, repare que eu coloquei, né, em vermelho o sujeito e em azul o predicado. Mas não tem como errarmos, né? Não tem como errar de maneira alguma. Repare que ali, ó, os parlamentares aprovaram a emenda constitucional. Perfeito? Ó, se nós fizermos aqui agora uma análise morfossintática, né? Repare que os parlamentares, né, é o nosso substantivo, não é isso? Ó, repare que apareceu o artigo na frente, né? É um substantivo, né? Que sintaticamente, né, exerce a função de sujeito, não exerce? Ó, quem aprovaram a emenda constitucional, né? Quando pergunta ao verbo, a resposta sempre será o meu sujeito. E repare que o mais importante aqui, né? Segundo a gramática, o sujeito, né, da oração, ele pode ser substituído por nós pelos pronomes pessoais do caso reto, né? Ele ou eles, ela ou elas. Né? Eu posso fazer isso realmente, ó.
parlamentares aprovaram a emenda constitucional, né? Eles aprovaram. Repare que aqui, ó, mantém sempre, né, também em concordância verbal o sujeito e o verbo. Então já sei que os parlamentares ali vai ser o sujeito, né? E o aprovar é o meu verbo, certo? Ó, então tirei o sujeito, né, meus amores? O que me resta é o predicado. Tranquilo? Então, segundo a gramática, o sujeito é o termo da oração, né? É o termo essencial que pode ser trocado por nós pelos pronomes pessoais do caso reto, ele, ou eles, ela ou elas. E eu posso fazer isso aqui realmente, eu não posso? Só eles, né, aprovaram a emenda constitucional. Repare que eu posso tirar o sujeito e substituir, né, pelo pronome oblíquo eles. Tranquilo? Outra coisa, né, que vai tornar mais fácil o encontrar, né, do sujeito, né, é nós conceituarmos, né, de maneira mais fácil, né, segundo, né, um conceito mais tranquilo, mais simples, né, o sujeito é tudo aquilo sobre o qual nós falamos alguma coisa. Então, falamos o quê, né, sobre parlamentares, né, que aprovaram a emenda constitucional. Tranquilo? O sujeito é o termo sobre o qual alegamos, né, cara, ou dizemos alguma coisa, perfeito? Ó, e aquilo dito sobre o sujeito vai ser o nosso predicado, certo? É o que sobra. Tirei o sujeito, o que me resta é o nosso predicado, beleza? Mas repare, ó, fazendo aqui uma análise morfossintática, né, parlamentares é um substantivo, que nesse contexto, né, nesse contexto oracional, nessa oração, vai exercer a função sintática de sujeito. Show de bola? Até porque, ó, repare que o sujeito, né, ele vai sempre manter relação de concordância com o verbo. É isso que ocorre entre os parlamentares de o verbo aprovar. Tá? Terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Tranquilo? E aqui mais à frente, ó, repare que a emenda ó, é um substantivo, né? Que vai exercer a função sintática de objeto direto, mas lá na frente, com calma, explicarei isso a vocês melhor. Repare que constitucional ali, ó, é o nosso adjetivo, né? Ele está caracterizando a emenda, não é qualquer emenda, não, é a emenda constitucional. Show de bola? Então, se o cara perguntar a função sintática de constitucional ali, ó, repare que está juntinho, ó, vem ao lado do substantivo emenda, né? Então, seria, né, se o cara pedisse classificação sintática à parte, né, seria o nosso adjunto adnominal, porque vem juntinho do nome. Perfeito? E lá na frente você vai entender bem, né, que o adjunto adnominal também é um termo acessório. Eu posso tirar que não faz falta. Repare que se eu tirar ali constitucional, não faz falta. Os parlamentares aprovaram a emenda, né? Só deixei o quê? Só deixei de caracterizar a emenda, né, que é constitucional. Perfeito? Ó, então ali eu já posso fazer uma análise morfossintática, tá? Tranquilo? Mesma coisa que acontece aqui embaixo. A emenda, né, constitucional foi aprovada pelos parlamentares. Ela foi aprovada. Tá vendo aqui, ó? Reparem, né, que eu vou usar aquele recurso que eu indiquei a vocês, né? Que eu posso trocar o sujeito, né, pelos pronomes pessoais do caso reto, ele, ou eles, ela ou elas. Então, ela, a emenda foi aprovada pelos parlamentares. Reparem também, meus amores, né, que a frase está na voz passiva, né? A emenda sofre a ação de ser aprovada, né, pelos parlamentares. Rapidinho aqui, Maísa, aqui o Gabriel perguntando se acabou a aula. Eu tô em aula aqui, ele que saiu. Pera aí rapidinho, Negona. Já volto com você, não vai embora não. Vamos lá, já avisei lá que estamos aqui, tá? Então a emenda constitucional foi aprovada pelos parlamentares. Repare que a frase está na voz passiva, né? Até porque ela não vai nos apresentar uma locução verbal. Está na voz passiva analítica, certo? A emenda sofreu a ação de ser aprovada, mas não deixa de ser o quê? Não deixa de ser um sujeito, né? Só que é o nosso famoso sujeito paciente, uma vez que vai sofrer ação. Né? Lá em cima, lá, né? Os parlamentares aprovaram, praticaram a ação de aprovar a emenda, né? É um sujeito agente, assim chamado por nós em língua portuguesa. E abaixo, né, a emenda foi aprovada, né? É o nosso famoso sujeito paciente. Ela sofreu a ação de ser aprovada. A frase está na voz passiva, tá? Mas não muda nada, né? A emenda vai ser o nosso núcleo, né, do sujeito, porque sempre o núcleo de qualquer coisa em português vai ser o nosso substantivo. Perfeito? Ó. Então, ali, né, se o cara perguntar qual é o núcleo do meu sujeito, é a emenda, né? É o substantivo exercendo a função sintática de sujeito. Tranquilo? Ó? Uma coisa acontece embaixo, né? A Emília chegou, né? Repare que ela chegou, né? Emília, né? O nosso sujeito também. Então, o substantivo Emília, né, exerce a função de sujeito, né? Apresentou apenas o núcleo, vai ser chamado por nós de sujeito simples, né? Parlamentares, a emenda constitucional e Emília vão ser classificados por nós como sujeito simples. Mas por quê, professor? Porque nos apresentou apenas um núcleo, não apenas um substantivo. Quando a gente fala, né, em português em núcleo, repare que o núcleo é sempre o substantivo. Então, o núcleo de qualquer coisa em português vai ser sempre, Maísa, né, o substantivo, tá?
Tranquilo? Núcleo de qualquer coisa. Olha aqui embaixo, né? Os governantes e os representantes de todos os países membros da ONU presentes na reunião do G20 estão preocupados com o aquecimento global. Quem estão preocupados, né? Os governantes e os representantes. Ó, repare que eu vou usar aquele bizu, né? Que eu falei com vocês lá atrás, né? Eles, certo? Eu vou trocar o sujeito por eles, né? Eu consigo trocar facilmente o sujeito, né, da minha oração pelos pronomes pessoais do caso reto, ele, ou eles, ela ou elas. Então, os governantes e os representantes, eles, né, estão preocupados com o aquecimento global. Show? Se o cara perguntar para nós quais são os núcleos, né, do nosso sujeito, vão ser, né, cara, os governantes e os representantes. São os dois substantivos, né? São os dois núcleos do nosso sujeito. Perfeito? Então, aqui, ó, já fiz com vocês uma análise morfossintática. Se o cara perguntar o núcleo de qualquer coisa em português, né, vai ser sempre substantivo. Perfeito? Então, ali, ó, governantes e representantes são os dois núcleos, são os dois sujeitos, né? Então, quando o sujeito apresenta-nos dois núcleos, classificamos, né, de sujeito composto. Mas lá na frente, com calma, vocês vão ver isso comigo. Beleza? Uma coisa acontece aqui embaixo, aconteceram 2 acidentes aéreos, né, no último mês. Repare que a frase está inversa, né? 2 acidentes aéreos aconteceram ou ocorreram, né, no último mês. Repare que se o cara perguntar qual vai ser o núcleo, né, do sujeito ali, vai ser, na verdade, né, acidente, né? Repare que 2 ali, ó. O que eu falei com vocês lá atrás, ó. O que eu falei lá atrás, né? Está aparecendo para nós aqui. Show de bola? Então aqui, ó, 2 é o nosso numeral, mas só que ele não substitui, ó. Ele vem o quê? Ele vem acompanhando, né, juntinho de quem? Do substantivo acidente, né? E foram quaisquer acidentes? Não, acidentes aéreos. Repare que aéreos, né, é o nosso adjetivo. E o 2 é o nosso numeral adjetivo, perfeito? Assim são classes adjetivas, né? A função sintática na oração vai ser sempre, né, adjunta adnominal. Tranquilo? Ó? O adjunto adnominal, por ser um termo acessório, lá na frente, vocês verão isso comigo, né? Eu posso tirá-lo da oração que não vou fazer falta alguma, né? Aconteceram acidentes nos últimos meses. Faltou aqui o S aqui no nós, tá? Beleza? Então, lá na frente, vocês vão entender melhor esse processo, né, morfossintático, né? O adjetivo, quando vem juntinho do substantivo, vai ser chamado por nós, né, de adjunta adnominal, que é um termo acessório da oração. Eu posso retirá-lo, que ele não fará falta a ela. Show de bola? Mesma coisa o 2 ali. O 2 ali é um numeral, não é um numeral? Só que ele não é um numeral substantivo, ele não substitui. Ele vem acompanhando, ele vem juntinho do substantivo. Então, vai ser um numeral adjetivo, né, que também vai ser classificado estaticamente como adjunto adnominal, que também é um termo acessório, né? Eu posso tirar, que não faz falta a minha oração. Então, aconteceram acidentes nos últimos meses, certo? Aqui nos últimos meses, não, seria nos últimos meses, tá? Ou no último mês, tá? A frase está errada ao finalzinho lá, beleza? Então, faltam, né, 2 semanas. Então, ó, concordo também, né, o sujeito com verbo, faltam 2 semanas, tá? Repara que na penúltima frase, né, o sujeito está oculto, né? Mas eu consigo facilmente determiná-lo através do MOS, né, que é a minha desinência, tá? É muito comum hoje, né, nós falantes fazermos isso, né? Repare que ao pronunciarmos, ao falarmos, né, produzimos um texto, é muito comum que não coloquemos, né, na oração, né, expresso o sujeito. Nós vamos, né? Eu fiz. Repare que por que nós fazemos isso? Porque, né, na nossa cabeça, né, a desinência já dá conta, né, de deixar claro para o meu corretor, para o meu interlocutor, né, qual é o sujeito. Nesse caso ali, né, o MOS nos indica, né, que é a primeira pessoa do plural. Então, nós encontramos todas as respostas, perfeito? Ali é o nosso famoso sujeito, né, elíptico, né, implícito ou oculto. Ele apareceu, né, ele foi ocultado, ele foi, né, implícito, né, mas ele é facilmente por nós determinado através do finalzinho da desinência do verbo. Por isso que ele é chamado de implícito, oculto ou também, né, de desinencial, porque não aparece na sentença, mas nós conseguimos facilmente determiná-lo através do final. Por isso que nós falantes, né, hoje é muito comum nós, ao reproduzirmos uma fala, né, nós não colocamos expressamente no contexto, né, o pronome ali, porque na nossa cabeça só a desinência, né, só o contexto já dar conta disso para nós. Tranquilo? Show. E aqui embaixo tem uma última frase, amores. Ó, faz muito calor, né, em Guarapuava, né? Fazer calor é uma ação da natureza. Vocês vão ver que daqui a pouquinho, né, lá na frente, né, os verbos impessoais, né? Um primeiro caso, né, de um verbo impessoal, e verbo impessoal é aquele que não tem sujeito, que não possui, né, não tem pessoa, né? Impessoal, não tem sujeito, né? O principal verbo impessoal é aquele que, né, que vai trazer uma ação da natureza, que vai designar para nós uma ação que só a natureza faz. Então, indicou o tempo, né? Indicou o tempo meteorológico, né? Ou indicou uma ação da natureza. Então, faz muito calor em Guarapuava, né? Fazer calor é uma ação da natureza. Então, se o verbo apresentar, né, essa característica para nós, ele vai ser impessoal. A oração não possuirá sujeito. Né? À toa que eu não aparece o vermelho ali do sujeito, tá? Na penúltima, não apareceu realmente porque está oculto, mas eu consigo facilmente, né, saber determiná-la pelo MOS, que é a desinência do meu verbo. E na última frase, né, fazer calor é uma ação da natureza, certo? É um fenômeno natural.
Então, por isso que a oração não possuirá sujeito, né? Estaremos diante somente do predicado. Por isso que eu falo que o sujeito, para mim, a meu ver, né, não é tão importante assim, não é tão essencial assim, né, para a oração. Beleza? Então, mudei aqui, né, aquela coisinha básica, vocês viram lá atrás já, só para recuperar essa parte, para que vocês não fiquem, né, que vocês peguem essa base, né, em relação à língua portuguesa. Aparecendo para nós ali, né, os tipos de sujeito. Tranquilo? O Gabriel saiu de novo. Né, quais são os tipos de sujeito? Né? Determinado e aparente, né? O simples, né? Repare que são determinados aqueles que vão aparentar, vão aparecer para nós na oração, até mesmo o oculto aqui se encaixa nos determinados. Por quê? Né? Ele não aparece, né, expressamente na oração, mas nós conseguimos determiná-lo, né, quando nós vamos à desinência, né, ao finalzinho do verbo. Tá? Então aqui os parlamentares aprovaram a emenda, né? Apresenta aqui para nós o sujeito apenas um núcleo, né, apenas um substantivo, certo? Então vai ser sempre o sujeito. A emenda constitucional foi aprovada pelos parlamentares. Repare que o substantivo, né, o núcleo ali do sujeito, né, vai ser a emenda, né, porque é o substantivo que aparece, né, no sujeito. Constitucional é um adjetivo, certo? Então ali são dois exemplos clássicos, né, de sujeito simples. Por quê? Porque apresentam-nos apenas um núcleo, apenas um substantivo. Tranquilo, amores? Repare, lembrando aqui, né, que o sujeito ele pode ser expresso, né, por um substantivo, por um pronome, né, por um numeral, show de bola, que vai ficar no lugar do substantivo, né? O pronome, o que ele faz, né? Ele vai ficar no lugar do substantivo, pronome substantivo, numeral também. Tranquilo? Olha aqui embaixo, né? Vai ser o composto, né? O sujeito composto é aquele que vai nos apresentar, né, mais de um núcleo, de dois ou mais, né? Dois ou mais substantivos, dois ou mais pronomes, né? Dois ou mais verbos, né? Então, os governantes, né, e os representantes de todos os países membros da ONU presentes na reunião do G20, né, estão preocupados. Repare que aqui na frase de baixo, né, eu só destaquei os núcleos em vermelho, né, porque dois núcleos de mais de dois núcleos, dois ou mais núcleos, vai ser, né, classificado por nós como sujeito composto, aquela coisinha bem rápida, bem en passant, só para relembrar, né, aquilo que de repente ficou perdido lá atrás, como base para vocês, né, em relação à língua portuguesa. Perfeito? Olha aqui, né, sujeito oculto, né, elíptico ou implícito, aquele, né, voltando a ele, né, aquele que não aparece na sentença, mas nós conseguimos facilmente determiná-lo através do final da desinência do meu verbo. Então encontramos todas as respostas, que encontramos nós. Mas por que eu sei que é nós, professor? Porque o Mois ali no finalzinho, MOS, né, o Mois ali, ó, vai nos indicar a primeira pessoa do plural, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Tranquilo? A mesma coisa que acontece embaixo, né? Precisei de muita ajuda, ó, quem precisou foi eu, né? Eu precisei. Mas como é que eu sei, professor? Porque se eu for ali, né, a desinência ei, né, ela vai me indicar a primeira pessoa do singular. Então, não aparece na frase, né, porque nós imaginamos que só a desinência vai dar conta para o meu interlocutor, né, aquele que recebe a mensagem, aquele com quem eu falo, ele vai saber precisar, né, o sujeito através da desinência do meu verbo. Tranquilo? Por isso, né, que é muito comum hoje, principalmente entre nós falantes do Brasil, né, essa ocultação do pronome. Beleza? Então aqui, ó, entrou na sala depois do início da reunião, né? Entrou, né? Ele ou ela entrou, né? Vendo aqui, ó, o ou ali também nos indicou, né, cara, a terceira pessoa do singular, né? Ele ou ela, certo? O foi da praia também, né? A desinência ali indicou também, né, a pessoa do discurso, show? E o mais importante de todos, ó, que cai muito em prova pra gente, né? É importante que mesmo que o vestibular não nos cobre muito nessa parte de análise sintática, né? É importante para nós criarmos essa base, né, linguística para ficarmos aptos, né, e entender muito bem, né, o processo que a língua vai trazer para nós, tá? Então, os amigos chegaram e abriram a geladeira. Quem chegaram? Ó, se o cara perguntar, né, o sujeito de chegaram, vai ser os amigos, né? Sujeito sim, mas aqui, ó, logo depois vai perguntar para a gente, né, qual o sujeito de abriram. Repare que vocês, né, vão classificar, né, pontualmente como oculto e implícito. Por quê, professor? Quando o sujeito foi expresso na sentença anterior, desculpa, devagarzinho, ó. Quando o sujeito ele foi expresso na sentença anterior, né, no termo, né, perdão, na oração anterior, e o cara colocou um outro verbo aqui, ó, né, quer dizer o quê? Que ele usou da elipse, né? O que é elipse? É quando eu oculto um termo que é facilmente por nós identificável. Por isso que aqui acima as frases, né, eu posso chamar de sujeito oculto, elíptico, né, ou implícito. Por que elíptico? Que eu usei de elipse, né? O que é elipse? É a ocultação, né, de um termo que é facilmente por nós identificável. Beleza? Repare que abriu ali, ó, eu não posso falar que são os amigos, não. Vou falar que, tá, né, que é oculto, que é elíptico o meu sujeito, né? Porque eu usei de elipse para não repetir os amigos, tá? Então, quando acontecer isso, né, e o cara perguntar, vai ser oculto, elíptico ou implícito o meu sujeito. Vou te dar outro exemplo aqui, ó, né? Se eu falar assim, né, Gabriel, né, e Maísa estão assistindo às aulas, certo? Ó, ficarão comigo até as 9, não é isso? Ó. Repare que se o cara perguntar
o sujeito de ficarão, né, vai ser oculto. Por quê? Porque eu ocultei quem? Maísa e Gabriel, né, o sujeito que já foi expresso por nós na sentença anterior. Tá? Então, se o cara perguntar qual é o sujeito, né, do verbo, né, ficarão, vai ser, né, oculto, elíptico, né, ou implícito, porque eu, né, usei da elipse, né, para não repetir, né, Gabriel e Maísa, que já foram citados na sentença anterior. Tranquilo? Então, quando isso acontece, né, em prova, é só nós vermos, né, que já foram citados, né, na sentença anterior o sujeito, né, ou os sujeitos, perfeito? E aqui eu usei de elipse, né, para que minha frase não fique também repetitiva. A elipse é um recurso, né, é uma figura de linguagem, que vamos chamar de figura de linguagem, né, de construção ou de sintaxe, que vai nos ajudar na hora de construirmos o texto, né, para que ele não fique repetitivo. Tranquilo? Olha aqui embaixo, né, cara, o famoso sujeito indeterminado, certo? A primeira maneira, cara, a primeira maneira é mais tranquila de nós, né, determinarmos o sujeito, generalizarmos o sujeito, né, é jogarmos o verbo na terceira pessoa do plural. Entrou o Gabriel aí, certo? Ó, a primeira forma de nós, né, determinarmos o sujeito, né, é jogarmos o verbo na terceira pessoa do plural, sem, né, deixar claro na oração, expressar, né, qual o sujeito. Por que eu falo isso? Ó, vamos lá, analisemos juntos. Ó. Falaram de você durante a reunião, não é isso? Ó. Quem falaram de você? Não sei, né? Eu não consigo saber ou não quero que ninguém saiba. Como é que eu faço isso, né? Jogando o verbo na terceira pessoa do plural. Então, a primeira maneira de nós, né, determinarmos o sujeito é jogarmos o verbo na terceira do plural, sem deixar claro na oração referente. Mas como assim, pessoa? Sem deixar claro na oração referente. Olha aqui, ó. Se eu falo assim, falaram de você durante a reunião, né? Os professores. Repara que eu coloquei o sujeito ó, lá ao final. Mas está expresso, está expresso. Então, se o cara perguntar qual o sujeito da oração, vai ser o quê? Os professores, porque eu coloquei expresso ao final, né? O meu sujeito, né? Está trocado, né? Está inverso propositalmente para confundir vocês. Mas é importante demais que nós observemos a frase para ver se aparece ou não, né? Fora do seu sentido, né? O sujeito. Repare que aqui não apareceu. Ó. Falaram de você durante a reunião, não sei quem foi. Ou não consigo determinar, ou não quero que ninguém saiba, né? Porque eu não sou X9, né? Eu não vou nem entregar a galera, né? Então, falaram de você durante a reunião, não sei, certo? Ó, ou não sei, ou não quis que você soubesse, certo? Primeira maneira de nós, né, determinarmos o sujeito, generalizarmos quem foi que fez a ação, né, é jogarmos o verbo na terceira pessoa do plural. Beleza? Abrir a geladeira, ó. Não sei quem foi que abriu a geladeira. Não sei por quê. Joguei o verbo na terceira do plural. Repare que a terceira do plural, ela é marcada para nós em português, né, pelo M, né? Que é a nossa desinência, né? O M é a desinência que marca a terceira pessoa do plural. Então, quando, né, eu ocultar, certo, o pronome ali, né, e tiver a terceira pessoa do plural, vai ser indeterminado. É a primeira forma de nós generalizarmos quem foi que fez a ação, né, verbal.